alguns segundinhos para lhe dizer. Eu já precisei de uma palavra e do nada surgiu um vídeo, do nada surgiu alguém falando, do nada não. Uma enviada por Deus, porque nada por acaso. O Senhor, quando quer falar conosco, Ele usa quem quer e por meio do que Ele quer. Foi assim na minha vida. Eu creio que esse vídeo chegou a você não por acaso. Nós vamos falar sobre perseverança. Mas antes de falar sobre perseverança, eu peço que se inscreva no canal. Eu estou iniciando aqui minha jornada no YouTube. Se puder, se inscreva, dê o like, porque isso me ajuda. E essa mensagem pode chegar a mais pessoas. Lá em Hebreus 11 fala de vários exemplos de pessoas que perseveraram. Pessoas que foram consideradas pessoas de fé. Tem uma lista, se possível, pare depois para meditar. Em Hebreus 11. Que fala exatamente de pessoas na Bíblia que passaram por muitas coisas, mas a sua fé, por meio da sua fé, eles foram aprovados. Mas a fé sempre está ligada com perseverança. Uma pessoa que é de fé, ela persevera. Na palavra de Deus fala em Hebreus 12, portanto, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Quais seriam essas testemunhas? As pessoas de Hebreus 11, que foi um exemplo e se tornou um exemplo para a gente. Se você está rodeado de tão grande nuvem de testemunha, pessoas que passaram por situações, pessoas que passaram por coisas, mas elas continuaram em sua fé. Nós precisamos também pegar como exemplo. E diz, no verso 1 de Hebreus 12, diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos de todo peso que nos torna vagarosos. Talvez você está precisando se livrar de pesos, da preocupação, de alguma coisa que se tornou um peso para você. E aquilo que você está carregando, o peso que você está carregando, está tornando você vagaroso na vontade do Senhor. Se torna uma pessoa vagarosa, lenta, e nós não podemos ser lentos. Se o peso, se estamos carregando peso, aquilo nos traz cansaço, nos traz uma fadiga. E o que você está precisando se livrar? O que você precisa tirar? Qual peso da sua vida você precisa tirar? Mais à frente ele diz, mas nesse mesmo verso ele diz, e do pecado que nos atrapalha. Talvez não seja um peso, mas seja um pecado, alguma situação que você está vivenciando que não agrada a Deus, que é um pecado que você precisa tirar, porque esse pecado, ele está atrapalhando de você viver uma vida com Deus. Coloque diante de Deus aquilo que está lhe atrapalhando. Peça para que Ele ajude, porque o Senhor é aquele que nos ajuda na caminhada. Então, se está acontecendo alguma situação, algum pecado, alguma coisa você precisa se libertar disso, coloque diante do Senhor, procure ajuda. Não fique ocultando aquilo que você precisa tirar, que está atrapalhando a sua vida. Isso também pode ocorrer. E diz, no mesmo verso, no verso 1, para concluir, diz, e corramos com perseverança a carreira que foi posta diante de nós. Para a gente poder correr, precisamos tirar essas coisas. Com perseverança, porque tem que ter perseverança para correr a corrida. Qual é a corrida que o Senhor tem para a sua vida? Tem coisas que só você vai viver, experimentar. O Senhor tem um plano para cada um de nós. Tem algo que você tem para viver. Então, para você correr a sua carreira, primeiro precisa fazer essa limpeza. Primeiro precisa tirar o que precisa ser tirado. Então, vamos começar por isso. Por isso, aquilo que você precisa fazer, faça urgentemente. No verso 2, ele diz assim,
e mantenhamos o olhar firme em Jesus. Ele é o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Quem é? É Jesus. Ele é o exemplo, ele é o líder, ele é o aperfeiçoador. Ele é o consumador, aquele que completa, aquele que termina a nossa fé, né? Completa. É através dele que nós caminhamos em fé. Então olhe para ele, olhe para Jesus, que ele é o seu exemplo de fé. Ele passou o que ele passou. Nós vemos que Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai aqui na terra. Não tem um maior que ele. Nós vemos em Hebreus 11 que fala vários exemplos, mas igual a Jesus, ele é o principal, ele é o autor da fé. Nós precisamos copiar principalmente aquele que é o criador da fé, né? O autor da fé. Há uma alegria que esperava Jesus, que era um plano redentor para nos salvar, para nos fazer entrar na família de Deus. Então Jesus, ele fez o que fez porque ele sabia que lá na frente tinha algo melhor, um plano perfeito do Senhor para ser cumprido. Então Jesus precisava passar por aquilo, precisava passar por aquela circunstância. Então ele perseverou na fé e pensou. Pela alegria que o aguardava, ele suportou a cruz. E ele, ao cumprir, ele sentou à direita do Pai. Direita do Pai, a autoridade. Sentar ao lado do nosso Deus, do nosso Pai, é a autoridade. Ele se tornou uma autoridade e por meio dele, por meio de Jesus, nós acessamos que é a nossa salvação, é a autoridade que ele nos deu através do nome dele, todos os benefícios que a gente já sabe. Mas para isso ele teve que perseverar, ele precisou cumprir aquilo que ele precisou cumprir. Então nós precisamos entender isso. Eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que pensar naquilo que eu vou obter após essa situação. Eu vou perseverar, porque há uma recompensa após. E Jesus recebeu a recompensa dele. A alegria de conseguir chegar a atingir a vontade. A vontade de Deus, ele atingiu o plano perfeito de Deus. E glória a Deus. No verso 3, que nós precisamos pensar em tudo que ele suportou. A hostilidade, o pecado, todas as coisas que ele teve que ser o sacrifício para que pudéssemos ser perdoados. E quando olharmos para tudo que Jesus fez, não ficaremos cansados, não ficaremos desanimados, porque nós olharemos para ele, para o que ele fez. Quando estiver desanimado, no meio da jornada, na caminhada, olhe para Jesus. Olhe para o que ele fez, o que ele suportou, e você não ficará cansado e nem desanimado. Fique com essa palavra. Guarde no seu coração, porque você vai precisar dela quando vir as circunstâncias, vir as situações. Que Deus abençoe e até a próxima.